Sequência, concluída a análise de prestação pecuniária, a primeira espécie de PRD, vamos para a análise da segunda espécie, que é a perda de bens e valores. Tá? A perda de bens e valores, o legislador a descreve no parágrafo 3º do artigo 45 do Código Penal. E o que vem a ser a chamada perda de bens e valores? Perda de bens e valores nada mais é do que a expropriação de bens ou então de valores pertencente ao condenado, e esses bens ou valores são revertidos em favor do fundo penitenciário. Naquele estado em que tem uma legislação já regulamentando esse fundo penitenciário, como é o caso do estado de São Paulo, esse valor ou esse bem é revertido para o fundo penitenciário estadual. Naqueles estados onde não há legislação criando o fundo penitenciário estadual, ele vai para o fundo penitenciário federal. Ou então, se o crime é de competência estadual, vai para o fundo penitenciário estadual. Se o crime é de competência da Justiça Federal, vai para a Justiça Federal. Tá? Então veja, na verdade, a perda de bens e valores significa o condenado vai perder algum bem que ele tem ou algum valor que ele tem em favor do fundo penitenciário, seja ele estadual, seja ele federal, como forma de substituição à pena privativa de liberdade que lhe foi imposta na sentença condenatória transitada em julgado. Essa pena ou essa espécie de pena restritiva de direito, ela é bastante, ou ela poderia ser bastante utilizada nos chamados crimes econômicos. Nós estamos vendo atualmente, alguns crimes econômicos, sonegação fiscal, corrupção e etc. Para esses crimes, chamados crimes do colarinho branco, a perda de bens e valores, ela é bastante importante, tá? Mas é muito pouco utilizada. Outra forma que pode se utilizar bastante a perda de bens e valores são para aqueles crimes ambientais, principalmente aquelas empresas que acabam praticando crimes ambientais. Portanto, a perda de bens e valores para esses crimes, se preenchidos os requisitos que nós já analisamos, ela é bastante importante, bastante significativa. É uma pena, tá? Já que nós estamos falando de pena, que elas são muito pouco utilizadas. Tanto a prestação pecuniária quanto a perda de bens e valores, na prática, se utiliza muito pouco delas por várias questões aí, tá? Primeiro porque em relação à perda de bens e valores, às vezes não preenche os requisitos, ou porque às vezes quando preenche os requisitos, alguns juízes não têm o hábito de utilizar-se da perda de bens e valores como forma de punição. Até porque culturalmente, para nós, o importante, se for uma empresa cometer o crime, é fechar a empresa, ou prender os sócios proprietários da empresa. Para a gente, pena é cadeia. Tá? Enquanto não enfiar o indivíduo lá na cadeia, nós não estamos satisfeitos. Tá? E aí, os juízes acabam indo praticamente nessa linha, porque olha, a empresa cometeu um crime ambiental de grande monta, e aí o juiz impôs só perda de bens e valores. Isso é um absurdo. Enfim. Aí, para evitar essas críticas, uma pena que é bastante interessante acaba ficando de lado e com muito pouca utilização. Tá? Mas são penas bastante interessantes. A prestação pecuniária, às vezes, mais difícil pela natureza do crime. Tá? Aqueles indivíduos que têm condições de reparar o dano já no crime é importante, tá? Mas alguns não. Por exemplo, em relação à prestação pecuniária, tá? O juiz precisa indicar, e é isso que se orienta na doutrina, a reparação do dano naquela sequência. Se tem vítima, vai para a vítima. Se não tem vítima, vai para os dependentes. Se não tem dependentes, aí sim vai para entidades. Mas geralmente os juízes, mesmo existindo vítima, determinam que vá para a entidade. Tá? Por quê? Porque aí esse valor, esse dinheiro vai beneficiar uma entidade e depois a vítima vai ingressar com uma ação civil. Então ele vai ter que indenizar 2 vezes. O que é um absurdo, não seria esta a finalidade da legislação. Tá? Eu vi
uma pessoa relatando um dia que ele entrou com ele defendia um indivíduo que cometeu um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Bateu num ciclista lá, matou o ciclista. Ele foi condenado por esse crime e o juiz substituiu a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e determinou que o valor fosse revertido em prol de uma entidade pública com destinação social. Tá? Só que o indivíduo que cometeu o crime era pobre. E aí ele diz, olha, eu estou preocupado, porque eu queria indenizar o pai e a mãe daquele rapaz. Mas o juiz mandou eu pagar para uma entidade, vou ter que pagar para a entidade. Só que o dinheiro que eu tenho para pagar para a entidade, que poderia ir para a família da vítima, depois eu não vou ter condições de indenizá-la. Aí nessa situação, o MP recorreu e o advogado recorreu para que fosse o valor revertido para a vítima e não para a entidade. Ou seja, o juiz conseguiu desagradar as duas partes, tanto a família da vítima quanto o condenado. Impressionante essa situação, tá? Exatamente por não seguir essa sequência estabelecida lá na prestação pecuniária. Aqui, em relação à perda de bens e valores, é a mesma situação. É uma pena bastante interessante? Bastante interessante. Ela é bastante utilizada? Não, infelizmente não é bastante utilizada, tá? Mas ela está aí e ela é uma pena chamada aí, entre aquelas penas, as chamadas penas inteligentes, né? Mas infelizmente nós gostamos de penas burras e não de penas inteligentes, tá? E aí elas ficam aí sem utilização, tá bom? Mas seguindo então, perda de bens e valores nada mais é do que a expropriação de bens ou valores pertencentes ao condenado, e esses bens ou valores são revertidos ao fundo penitenciário, seja ele estadual, seja ele federal. O que vem a ser bens? Bens nada mais ou nada mais são do que coisas corpóreas, portanto a casa, um animal, um veículo, um terreno, uma fazenda, são bens. E os valores? Valores são apólices, ações, cheques, bônus, aplicações de forma geral. Tá? Portanto, pode recair tanto sobre valores, então o indivíduo tem lá 500 mil reais, né? Valores. Ou o indivíduo tem 10 terrenos, são bens, ok? Essa expropriação pode recair tanto sobre bens como sobre valores. O legislador vai lá também e menciona que o valor da perda tem como teto, tá? Limite máximo, o montante do prejuízo causado com a conduta do agente ou o prejuízo relacionado aí ao proveito obtido pelo agente. Então são duas as situações. Pode recair o montante, né, no teto, no limite máximo do prejuízo que o autor causou ou ter como referência o proveito obtido, o lucro obtido, né? Um ou outro, qual deles vai ser optado? A legislação diz o que for maior. Se o prejuízo foi o maior, será sobre o valor do prejuízo. Se o proveito, o lucro for maior, será sobre o lucro, o montante, o teto do montante a ser perdido, sempre em favor do fundo penitenciário. Tá? Então, exemplo, o condenado, o réu, né, deu um prejuízo de 500 reais. 500 reais, vamos colocar isso, pode ser 500 mil, mas vai ficar mais fácil. Então, o réu deu um prejuízo de 500 reais. E ele teve um lucro, deu um prejuízo para a vítima de 500 reais. E com esse prejuízo de 500 reais, a vítima ele teve um lucro de 600 reais. Portanto, o montante vai ter como teto os 600 reais. Ele vai perder bens ou valores no limite máximo de 600 reais. Por quê? Porque foi o lucro, foi o proveito que ele obteve. O legislador diz, o que for maior. Tá? Então, o prejuízo foi de 500, mas o lucro dele foi de 600, vai recair sobre 600. Se fosse o contrário,
né? O prejuízo foi de 600 e o lucro que ele obteve foi de 500. Aí recairia sobre o prejuízo que é 600, tá bem? Sempre sobre aquele valor que for maior, ou o valor do prejuízo ou o valor do lucro, tá bom? Pessoal, a polêmica que existe até hoje em relação a este assunto, tá, é que grande parte da doutrina ainda entende que a perda, que a expropriação, ela só pode recair sobre o patrimônio ilícito e não sobre o lícito, que é uma incoerência absurda. Tá? E qual é o fundamento para a doutrina predominante entender dessa forma? Que a perda deve recair sobre o patrimônio ilícito, aquele que o indivíduo auferiu com o crime, é o ilícito, e não sobre o patrimônio lícito que ele tem. Então, vamos imaginar, o indivíduo trabalhou honestamente ou recebeu como herança R$1 bilhão. Esse é o lícito. E aí ele cometeu um crime e obteve um lucro desse crime de R$500 mil. Os R$500 mil é o ilícito. Então veja, parte dominante da doutrina diz que esta perda de valores deve ser direcionada àqueles 500 mil que é produto de crime, que é ilícito. E não sobre o 1 milhão que é lícito. E qual é a justificativa da doutrina em relação a esse assunto? A justificativa é que a Constituição Federal veda o confisco. E isso seria uma pena de confisco, porque ela atinge bem lícito. Tá? Veja, há uma crítica imensa em relação a essa doutrina majorante, predominante. Primeiro, crítica que se faz: a perda do patrimônio ilícito, né, que é o produto ou o proveito obtido lá com o crime, já é considerado efeito secundário da condenação. Está lá no artigo 91 do Código Penal. Portanto, não faria sentido ser tratado esse efeito secundário como pena principal. Tá? Não é possível isso. Tá? Outra crítica que se faz: se o máximo gravame que o autor do crime pode receber é a perda do produto do crime, o risco do ilícito para ele ou para qualquer pessoa iria compensar. Opa, pera lá, se eu vou cometer um crime e eu vou correr o risco de, no máximo como pena, eu perder aquilo que eu obtive com o crime, tá ótimo. Se o meu patrimônio lícito não será atingido, eu vou praticar crime. Se eu perder, amém. Se eu não perder, eu obtive lucro. Então veja, uma empresa comete um crime ambiental. Eles vão lá, os diretores da empresa, e faz toda a análise. Bom, se nós fizermos isso, qual é a possibilidade de respondermos criminalmente? Ah, é de 70%. Então nós temos 30% de chance de não responder? Sim. E se respondermos criminalmente, qual será a consequência jurídica disso? A gente vai perder aquilo que nós obtivemos de lucro com o crime. Ah, então se é com o crime, vamos mandar o pau, vamos tocar o barco. Olha a situação. Ou seja, se a pena recai sobre o produto do crime, qual é a tua pena? Nenhuma. Tá? Então, críticas não faltam. Então, veja, se o condenado não pode perder valores que não são seus, qual é o efeito dessa pena? Nenhum. Tá? Então, é um absurdo predominar na doutrina esse entendimento. Tá? Conclusão disso tudo que eu passei para vocês. A perda, entendam isso, a perda deve recair, e são poucas as decisões que nós temos nesse sentido, mas elas vêm trilhando esse caminho. A perda deve recair sobre o patrimônio lícito, e não ilícito, porque se recair sobre o ilícito não é pena. Tá? Aí é efeito secundário da condenação. Está lá no artigo 91, nós precisamos distinguir o artigo 91 com a perda de bens e valores. Uma coisa é
o efeito secundário da condenação, a perda em decorrência do efeito secundário da condenação. Outra coisa é a perda como punição. A perda como punição precisa recair sobre bens lícitos. O efeito secundário desta condenação é que vai recair sobre os bens ilícitos, tá? O ilícito, então, ele acaba sendo perdido como efeito secundário da condenação, tendo como fundamento o artigo 91 do Código Penal. Essa é a interpretação correta, é assim que deve acontecer. Então, entendam perda de bens e valores dessa forma, tá? Quando vocês estiverem lendo alguma coisa que for lá e disser o seguinte, olha, essa perda recai sobre bens ou valores ilícitos, de forma alguma, ela recai sobre bens e valores lícitos do condenado. O ilícito tem como fundamento o artigo 91 do Código Penal. Ele é perdido como efeito secundário da condenação, tá bom? Então veja, o juiz na sentença, ele vai estabelecer, o juiz que condena, o juiz do processo de conhecimento, na sentença, ele vai estabelecer quais são os bens ou valores que serão perdidos. Ele já determina, tá? E aí depois, com os recursos e etc., quando transitar em julgado, aí sim, lá quando houver o trânsito em julgado, anos depois, provavelmente, é que vai ocorrer o perdimento. Por que é importante isso ser estabelecido já na sentença? Para evitar discussão em relação à herança, caso tenha ocorrido o falecimento, a morte do condenado. Então veja, se entre a sentença de primeira instância e o trânsito em julgado ocorreu a morte do condenado, os herdeiros vão alegar que esses bens não podem, esses valores não podem ser perdidos, né? Porque agora eles são parte da herança. Portanto, agora esses bens e valores pertencem a quem não cometeu o crime. Então, para evitar essa discussão, o juiz do processo de conhecimento, quanto da sentença em primeira instância, já tem que estabelecer quais são os bens, quais são os valores. Porque se ocorrer o falecimento do condenado, não se discute que esses bens pertenciam ou fazia parte da herança a ser distribuída, dividida entre os filhos, netos e assim por diante. Tranquilo isso, entenderam? Prestação, perda de bens e valores, o de importante está aí. A mais utilizada das 5 espécies é que nós vamos começar agora. Prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública. É a terceira espécie de pena restritiva de direito. Ela vem lá no artigo 46, parágrafo 1º e 2º do Código Penal. O que vem a ser a prestação de serviço à comunidade? Prestação de serviço à comunidade nada mais é do que a atribuição, né, ao condenado de tarefas gratuitas. Grifem isso na cabeça de vocês. Tarefas gratuitas, tá? Junto a entidades assistenciais, junto a hospitais, escolas, orfanatos ou qualquer outro estabelecimento congênito, como por exemplo uma PAI. Tá? Portanto, qualquer entidade assistencial, ou hospital, ou escola, ou orfanato, ou qualquer outro estabelecimento que você tenha aí na comarca em que o indivíduo possa prestar esse serviço à comunidade de forma gratuita. Tá? É a mais utilizada dentre as 5 espécies, é a mais conhecida dentre as 5 espécies, tá? Que alguns doutrinadores realizam críticas, dizendo que dentre as 5 é a pior. Tá? Dentre as 5 espécies é a mais burra de todas. Por quê? Porque ela acaba, muitas vezes, prejudicando de forma anormal até o condenado. Por que isso? Porque, veja, ele terá que, por exemplo, nós vamos verificar daqui a pouquinho com algumas exceções, prestar 1 hora de serviço por dia, de forma gratuita, a essas entidades públicas, essas entidades assistenciais. Tá? Às vezes, o indivíduo, dependendo do tipo de trabalho que ele realiza, ele fica à disposição 24 horas do trabalho dele. Né? Então, por exemplo, o indivíduo é autônomo e ele realiza pequenos reparos aí em residências. Ele fica com o celular dele 24 horas. Né? Então, pode ser que um cliente o chame às 7 da manhã, ou às vezes ele fica o dia inteiro sem nenhum cliente, ou às vezes chama ele à noite, chama ele num sábado, chama ele no domingo. E no momento em que ele é chamado,
ele não pode prestar o serviço porque ele está prestando a tarefa gratuita. Logo, ele vai perdendo clientes com o passar do tempo. Isso pode causar problema seríssimo a ele e a seus familiares. Portanto, é uma pena que não é muito interessante. Entretanto, é a mais utilizada. Tá? Por quê? Acabei de falar agora há pouco. Né? A gente gosta de ver o indivíduo sofrendo. Né? Quanto mais prejudicarmos o condenado, mais satisfação social você consegue obter com aquela condenação. Tá bom? Então, há muita crítica também em relação a ela, mas ela é a mais utilizada. Informaçãozinha importante, tá? Veja que nós mencionamos as duas primeiras. A prestação pecuniária, ela tem efeito de indenização, tá? Então ela é aplicada para aqueles crimes em que é possível a reparação do dano. A perda de bens e valores, ela tem como finalidade crimes econômicos, crimes ambientais, os crimes de colarinho branco. Vocês vão vendo que cada uma delas tem uma finalidade específica. Agora, a prestação de serviço à comunidade, o juiz só pode optar por ela, tá? Só pode optar por essa prestação de serviço à comunidade, ou seja, por essa pena alternativa, se a pena privativa de liberdade superar 6 meses. Então, se o juiz condenar um indivíduo a 5 meses, a 6 meses, a 4 meses, ele não pode substituir a pena privativa por pena restritiva de direito na espécie prestação de serviço à comunidade. Tá? Porque o próprio Código Penal estabelece que esta pena só pode ser aplicada àquelas penas privativas de liberdade que superarem 6 meses. Significa que se o crime for doloso, 6 meses e 1 dia até 4 anos. Se for culposo, acima de 6 meses, independentemente da quantidade de pena, preenchidos os demais requisitos. Ok? Então vocês vão vendo que cada uma tem uma finalidade. Por isso que eu mencionei lá atrás, quando você fala o juiz vai escolher uma, ele vai escolher uma dentre aquelas cabíveis para cada fim que o legislador a elencou, tá bom? Então, isso também é importante, atentem-se a isso. Como que esse serviço, como que esse trabalho, essa tarefa gratuita, ela é prestada? O Código Penal estabelece lá no seu parágrafo 3º do artigo 46. Os serviços eles devem ser prestados à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação. 1 hora de trabalho por dia de condenação. É benéfico ao condenado? Puxa, se é. Se ele fosse executar a pena privativa de liberdade, ele ficaria 24 horas num dia executando. Aqui, substitui as 24 horas por uma única hora. Tanto é que se você for observar lá no processo, quando há essa substituição, aquela pena privativa de liberdade que é em meses ou em anos, então 1 ano e 6 meses, 10 meses, 2 anos, ela é convertida em horas. Na hora que vem lá qual é a entidade que o condenado vai prestar o serviço gratuito, vem lá dizendo que ele precisa prestar, sei lá, 720 horas. Né? Já converte a pena privativa de liberdade em horas. Tá? Então, quando ele recebe a quantidade de tarefa que ele tem que prestar, não vem em dias, já vem em horas. Então, você vai ter que prestar lá no hospital tal, 585 horas. Tá? Já foi convertido os dias em horas. Funciona desta maneira. Tá? Então, é 1 hora de trabalho gratuito nessas entidades por dia de condenação. Tá? E a legislação determina, essa 1 hora diária de trabalho, ela tem que ser fixada em entidade e em horário, de forma a não prejudicar a jornada normal de trabalho do condenado. Olha, isso é importante. Então veja, se ele trabalha, que foi aquilo que eu mencionei, se ele trabalha das 8 da manhã às 17, o juiz não pode impor que ele das 8 às 9 vá prestar o serviço, porque das 8 às 9 é o horário de trabalho normal dele. Ou tem que ser antes das 8 ou após as 17 horas. Ok? Isso é importante, tá bom? Tranquilo isso? Entenderam? Perfeito. Então vamos lá, dando sequência aí. Ele pode trabalhar durante toda a semana 1 hora
por dia. Então ele vai lá na segunda, trabalha 1 hora, na terça 1, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ou, dependendo, até para evitar prejuízo à sua jornada normal de trabalho, nada impede dele prestar as 7 horas no final de semana. Então, ele tinha que prestar 1 hora na segunda, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, né, até domingo. Ele pode prestar essas 7 horas, ou todas elas no sábado, ou todas no domingo. Ou, se ele tem o sábado e o domingo de folga, nada impede dele dividir. Ele trabalha 4 horas no sábado e trabalha mais 3 horas no domingo, ou vice-versa. Tá? O que é importante é que essas 7 horas devem ser cumpridas durante a semana. Tá? Então ele tem a opção de trabalhar 1 hora por dia, mas na prática nada impede que ele realize as 7 horas de trabalho no final de semana. Por que isso é autorizado? A lei permite? Não, a lei não permite. Nós temos decisões judiciais nesse sentido, jurisprudência predominando nesse sentido. E qual é o fundamento para isso? É que a jornada normal de trabalho dele não pode ser prejudicada. E às vezes ele não tem condições. Ele começa a trabalhar às 8 da manhã e vai até às 17, só que ele demora 3 horas para sair da casa dele e chegar no trabalho, depois ele demora mais 3 para sair do trabalho e chegar na casa dele. Então, de forma que ele vai ter que sair às 5 horas da manhã da casa dele e ele vai chegar por volta das 20 horas na casa dele. E botar esse indivíduo ainda para prestar mais 1 hora de trabalho seria um cansaço excessivo. Então ele não trabalha, não presta o serviço durante a semana, aí no sábado e no domingo ele está de folga, ele vai lá e cumpre a carga horária semanal. Isso é perfeitamente legal, permitido, tá bom? Outra informação importante, se a pena aplicada, a pena privativa de liberdade aplicada, for superior a 1 ano, portanto entenda, 1 ano e 1 dia pelo menos, tá? É difícil você ter a pena de 1 ano e 1 dia, mas só para que vocês possam entender aí na prática. Se a pena aplicada for superior a 1 ano, tá, é facultado ao condenado dobrar a carga de trabalho e cumprir a pena em até metade do tempo, conforme dispõe lá o artigo 55 do Código Penal, combinado aí com o parágrafo 4º do artigo 46 do Código Penal. Então, exemplo, o indivíduo foi condenado a 2 anos de pena privativa de liberdade. Ele teria que ficar 2 anos cumprindo 1 hora por dia de prestação de serviço à comunidade, se houvesse a substituição. Tá? Como a pena superou 1 ano, ele pode, faculdade dele condenado, se ele tiver tempo, disponibilidade para isso, cumprir essa pena em menor tempo. Qual é o menor tempo estabelecido? Nunca metade da pena privativa de liberdade. O que significa, o que você conclui, que ele poderá, ao invés de trabalhar 1 hora por dia, trabalhar 2 horas por dia. E ao invés de ele ficar prestando serviço à comunidade 2 anos, ele prestará serviço à comunidade 1 ano. E ao término de 1 ano, ele vai ter cumprido toda a carga horária correspondente aos 2 anos de pena privativa de liberdade. Tá? Isso não tem problema algum. O que ele não pode é ficar trabalhando 3 horas por dia e cumprir essa pena de 2 anos em 6 meses. Ou trabalhar 8 horas por dia e cumprir a pena de 2 anos em 30 dias. Isso não é permitido. Tá? Por isso que o legislador diz, ele pode dobrar a carga, mas ele não pode triplicar, quadruplicar e assim sucessivamente. Tá? Até o dobro de carga horária pode acontecer. Quando? Quando a pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória transitada em julgado superar 1 ano. Olha que coisa interessante, né? Se o indivíduo foi condenado a 1 ano e 2 meses, ela superou 1 ano. Ele pode dobrar a carga de prestação de serviço. Portanto, ele vai cumprir esse 1 ano e 2 meses em 7 meses. Tá? 7 meses ele concluiu a execução da pena dele. Se ele for condenado a 1 ano, ainda que ele tenha disponibilidade de prestar 2 horas de trabalho por dia, ele não pode fazê-lo. Então, se ele for condenado a 1 ano, ele vai ficar 1 ano prestando serviço à comunidade, na carga horária de 1 hora por dia. Então, ele foi condenado a 1 ano e 2 meses e executou em 7. Ele foi condenado a 1 ano, uma pena menor, portanto, o crime seria menos significativo, tá? E ele não pode cumprir ela em 7 meses, ele terá que cumpri-la em 1 ano. Tá? Há essas distorções aí na legislação, tá? Só para vocês refletirem a respeito
do assunto, tá? Então veja, as tarefas, isso também é importante. As tarefas gratuitas que ele terá que prestar, elas devem ser atribuídas pelo juiz de acordo com a aptidão do condenado. Tá? E aí vai caber ao juiz das execuções penais designar qual é a entidade que ele vai prestar o serviço. Tá? Isso está determinado lá no artigo 149, inciso 1 da LEP. Então, quem vai indicar qual é a entidade que ele vai prestar o serviço é o juiz da execução, é no momento que ele vai iniciar a execução. E o que é importante, tá? O juiz deve, quando vai fixar, o juiz lá da sentença, quando vai fixar qual é a prestação pecuniária, a prestação de serviço à comunidade que ele vai realizar, qual é a tarefa gratuita que ele vai realizar, precisa analisar a aptidão dele. Então, por exemplo, vamos imaginar que o condenado tem como profissão médico. O juiz não pode impor que ele vá prestar a tarefa gratuita num hospital, na lavanderia do hospital, porque a aptidão dele não é para lavanderia. Ele terá que prestar serviço atendendo as pessoas gratuitamente, como médico. Tá? Não pode ele, como médico, ter como tarefa limpar os corredores do hospital, tá? Porque não é a aptidão dele, tá bom? A mesma coisa, se o indivíduo que foi condenado é um professor, ele tem que ir para uma escola para ensinar e não ir para a escola para fazer a merenda dos alunos, tá? Isso não é possível, isso não é cabível. Por isso que a lei diz, deve ser imposta a tarefa levando em consideração a aptidão do condenado. Só aí a pena não seria mais pena, seria castigo, humilhação e etc. Tá? Não é essa a finalidade. Tá? Nós vamos dar uma interrompida aqui, porque nós já demos o tempo, depois nós vamos falar ainda na sequência da prestação de serviço à comunidade, como se dá essa execução. Até mais.